Bom, então, como eu já havia falado, eu ajudo empreendedores a realizar seus sonhos. Eu ajudo os empreendedores a realizar seus sonhos usando marketing digital como meio de alavancar e desenvolver seus negócios. Eu já tenho 25 anos de experiência na área de TI, migrando para a área de marketing digital. Hoje eu tenho uma agência especializada em lançamentos e tráfego. Eu vou fazer uma introdução antes de entrar nos 12 passos, ok? Hoje a maioria das pessoas fazem muito marketing business to business, né? A maioria empresas, né? Mas no marketing digital a distinção entre o business to commerce e o business to business, ela está se desfazendo, que é o que? Empresa consumidor. Está se tornando muito mais aqui H to H, que seria o humano. É o que está acontecendo. Às vezes eu não enxergo o papel empresa. Estou aqui, a gente está entre pessoas e eu não vou negociar com cada um de vocês olhando o nome de empresa. A gente está no 1 a 1 aqui. E o marketing mídia social ele é a forma mais eficaz para poder aumentar tanto a geração de leads, o aumento da divulgação da marca e tudo mais, que é o que está em alta. Todo mundo está com o celular na mão hoje em dia. Você para em qualquer local, você olha, todo mundo, se a pessoa não tiver numa conversa, ela está ali no celular, está no consultório, está na espera, está no celular, ou seja, é ali que está indo tudo. Então, os benefícios do marketing mídia social é gerar mais tráfego para as redes sociais, né? Interagir com os clientes, construir a reputação da marca, aumentar a fidelidade e a confiança do cliente, para fazer pesquisas de marketing, economizar os custos com publicidade. Isso daqui eu comparo muito, empresas antigamente, ainda existem, né? Fazer o outdoor para a divulgação da marca, né? O custo, a relação custo-benefícios não se torna viável, né? Então a internet está vindo também com isso. E compartilhar informações. Como não fazer um marketing mídia social, né? Executar uma campanha de mídia social ele é muito mais complicado do que simplesmente as pessoas pensam. Todo mundo acha que às vezes é pegar, tem o Facebook e o Instagram, ficar fazendo selfie, falando o que tem, colocando a marca simplesmente ali, de uma forma aleatória. E não é só isso. As marcas elas ficam frustradas, né? Porque o engajamento prometido, que todo mundo fala assim, mas eu tenho Facebook, eu tenho Instagram e mesmo assim eu não tenho retorno nenhum. Então é porque tem uma forma correta para fazer tudo isso. Ele exige esforço, dedicado, tem que ter habilidades que precisam ser adquiridas para quem ainda não conhece. Né? Então, se a marca não estiver nas mídias sociais, tem certificado, porque ninguém gosta de ter um avatar genérico. O avatar aqui seria olhando a imagem da empresa. Porque assim, eu tenho uma marca, eu tenho meu Facebook da minha empresa, porque todo mundo tem um Facebook pessoal e todos que têm negócio aqui, todo mundo tem uma fanpage, pelo menos, nas redes sociais. Então, aí você tem a fanpage, mas ali, às vezes você vai colocando simplesmente conforme vai acontecendo no dia a dia. E isso não está estruturado. Daí às vezes fala assim, nossa, mas eu tenho minha fanpage, eu posto material lá e mesmo assim não aparece clientes. Então existem alguns passos que eu vou estar passando aqui para vocês verem que seguindo eles, vocês vão ter uma melhora significativa no número de pessoas que vão passar a seguir vocês e se tornarem, seriam futuros clientes e vir a se tornar clientes. Então eu vou seguir os 12 passos. Gente, desculpa, tossindo, estou um pouco resfriado. Então aqui pesquisar a audiência. É o primeiro passo que todo mundo tem que fazer, pesquisar quem é o público, quais os tópicos são mais interessantes, né? O que fazer para se envolver. Quando eu tenho que conhecer quem que é a minha audiência, conhecendo ela em que sentido, quais as dores que ela tem, o que ela deseja, o que ela espera, que transformação que ela quer realizar. Se eu não souber isso, eu estou colocando postagens aleatórias, porque eu não sei o que ela espera.
Gente, conforme eu for apresentando, acho que fica mais fácil se vocês forem tendo dúvidas, se quiserem compartilhar alguma situação, e a gente já fica até mais fácil para eu poder pegar exemplos de você, do negócio de vocês e a gente ir citando e trabalhando aqui. Escolhendo a rede e plataformas corretas, né? Qual eu vou escolher? Hoje em dia eu tenho uma infinidade de redes sociais, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, que são os mais conhecidos, eu tenho WhatsApp, eu tenho YouTube, TikTok, Twitter, LinkedIn, Snapchat e por aí vai. Mas será que a minha empresa precisa de todas essas redes sociais? Às vezes não. Quando eu faço o passo anterior, que é pesquisar minha audiência, é justamente entender a necessidade dela, para ver onde ela vai estar. E a partir do momento que eu conheço a minha audiência, eu vou saber exatamente para onde que eu vou estar colocando o material adequado para eles. Então eu não preciso estar em todas as redes sociais. Se uma delas for a mais importante, eu trabalho só com ela. Com o tempo, eu vou migrando. Eu vou mostrando para essa audiência que existem outras redes sociais e eles vão trabalhando. Isso para facilitar Fica melhor? Foi. Mais perto? Ficou melhor assim? Então eu conhecendo a minha audiência, eu vou também definir a melhor rede social. Eu não preciso ter todas. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tem o Facebook e tem o Instagram, só que o Facebook dela é tipo bomba, quando a gente fala, né? Tem muita audiência. E o Instagram não está indo. Aí a gente está entendendo o porquê que não está acontecendo. A audiência dela não está no Instagram e está só no Facebook. Aí a gente descobriu o que é. Faixa etária. Faixa etária do Facebook é uma faixa etária mais alta. E no Instagram uma faixa etária mais baixa. E o público que ela comunica melhor é o que está no Facebook. Então, se ele está melhor, para que investir esforço, tempo para fazer Instagram, sendo que o Facebook é o que vai dar resultado? É nesse sentido. Definição dos objetivos. Quais os principais objetivos que eu quero ter com a minha empresa, né? Então eu coloquei aqui indicar os indicadores de desempenho. O que eu vou avaliar da minha empresa? Quais são esses indicadores para eu poder saber o meu objetivo? Se é resultado final, número de audiência, se é até em vendas. O que você quer que os seus esforços sociais se realizem, né? Então tem a ver com o que você vai estar entregando para esse público em relação à transformação. Qual que é o produto da sua cliente que você falou que ela vende, que tem mais engajamento no Facebook? Ela é coach para mulheres. Então, e o público-alvo dela são mulheres de 45 a 55 anos. Porque é a forma com que ela comunica. A maioria é mãe, então ela já comunica com uma linguagem mãe, né? Então, não que mulheres mais novas não sejam, mas já são mães e que já estão numa fase que estão sofrendo algumas dores que, por exemplo, uma mãe de 35 que está com uma criança menor, uma de 25, não está passando. Então, a forma com que ela está comunicando, o retorno está sendo melhor no Facebook. Então, assim, na realidade, a gente avalia a idade também, mas no caso até o dela é a dor e a transformação. Então, quer dizer, são vários fatores que tem a ver com esse índice de desempenho. Eu vou analisar qual o desempenho dela em relação ao que foi definido de objetivo. E em termos de como que é o sucesso em termos quantificáveis, assim, quanto que eu quero aumentar a minha audiência semanalmente, mensalmente, quanto que eu quero aumentar a minha venda, quantos leads eu quero aumentar para o meu negócio. Então tudo isso eu tenho que definir com antecedência, antes de simplesmente eu sair postando tudo que eu acho que tem a ver com o meu negócio. O playbook é um documento
é como se fosse um manual de marketing de mídia social. Nele eu vou descrever tudo o que eu quero medir. Qual que é o meu perfil? Isso daqui não precisa ser um documento todo técnico, tá? A gente chama playbook e o termo técnico, porém, a forma com que a gente vai fazer pode ser manual, simplesmente até escrevendo, sendo manual, manuscrito ou até digitado, mas eu vou estar definindo aqui qual que é o perfil da minha audiência, quais são as personas, né? Qual é o perfil dessa pessoa em nível de detalhe, né, em relação à marca, o conceito de campanha, se eu vou fazer eventos promocionais, concursos, os temas de conteúdo, as etapas. Eu tenho que pensar no gerenciamento de crise, isso é muito importante também, porque de repente eu não estou tendo o desempenho que eu espero, ou minha empresa não está vendendo o que eu quero. O que eu faço nesse momento de crise? Eu também já tenho que ter um plano B aqui pensado. Então todas essas estratégias são feitas com antecedência. Alinhamento aqui é alinhar com os membros da empresa, da organização, em relação às métricas e tudo mais. Então, às vezes a empresa pode ser uma equipe e pode ser uma equipe. Independente delas, se são funcionários ou se são simplesmente pessoas que são parceiros de negócio, porque muita gente trabalha hoje em dia em formato parceria. Eu não tenho pessoas que eu pago mensalmente por elas, e sim baseada no retorno e resultado que minha empresa traz. Eu mesma, a minha agência é assim que funciona. Eu tenho minha equipe, ela é espalhada pelo Brasil, eu não conheço nenhum dos membros pessoalmente. A gente trabalha através de reunião online diariamente, e a gente trabalha em forma de parceria. A gente distribui em porcentagem o resultado e todos trabalham. Então a gente tem tudo alinhado e não necessariamente eu tenho funcionários, entre aspas, que fazem o trabalho. Cada um é responsável por uma ação e a empresa funciona super bem. Então existe N formas da gente alinhar a questão de equipe. Com o avanço, né, o uso da internet, isso também, eu não sei se de repente para o negócio de vocês isso pode ser interessante. Porque às vezes a gente tem um conhecido, alguém que está lá do outro lado do estado, está distante, e fala assim que queria que a pessoa trabalhasse. De repente é um trabalho que dá para formatar para que essa pessoa trabalhe lá à distância mesmo e ser um parceiro. Agendamento semanal ou mensal. Esse daqui eu falo em relação à parte dos conteúdos. Porque o agendamento, como que seria? Hoje eu tenho, nos meus clientes, que eu faço o gerenciamento das mídias sociais deles. A gente senta uma vez por semana, define os conteúdos que vão ser postados, tudo baseado no alinhamento, no playbook e tudo mais. A gente tem uma planilha, faz todo o gerenciamento disso, dizendo quais são os temas, os conteúdos, qual o resultado que eu quero com cada conteúdo. Aí eu vou definir as imagens para cada postagem, vai ter aprovação do cliente. Depois que está tudo pronto, eu tenho uma pessoa que é minha social media, que ela simplesmente vai agendar, que seria isso, usando um aplicativo ou software, né? São sites. Hoje eu uso muito um que chama MLabs, 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 acho que é .com.br. É um software de agendamento de postagem. Então ela pega, por exemplo, todo sábado dela, pega essa planilha de conteúdo, já com as imagens prontas, todos aprovados pelo cliente, e ela simplesmente faz o agendamento nesse software. E eu tenho conteúdo para uma semana ou 15 dias, sem ter que ficar me preocupando com a rede social. Então isso daí é feito com cada cliente, e isso daqui é o que também Oi. Então, nessa pergunta aí, Kátia, eu queria saber qual que é o melhor tipo de conteúdo que você pode postar, assim, dependendo do que você faz, assim. Foto, vídeo, nisso aí tem alguma coisa assim que seria melhor ou é indiferente isso? Na realidade, vídeo hoje está convertendo muito mais.
vídeo converte mais, mas não pode ser muito longo. É isso que eu pergunto. A gente fala vídeo de tipo 1 minuto a 3 minutos, não mais que isso. Como é que é aqueles vídeos que passa rapidinho a pessoa? Eu tenho um nome, eu esqueci. Nuggets. O Nugget. Isso. O Nugget, ele é um vídeo que você tem, vamos supor, pego essa palestra, filmada ela inteirinho, por exemplo, e depois eu extraio um trechinho de 1 a 3 minutos dela. Então, isso daí é um Nugget. Às vezes as pessoas fazem vídeos curtos e chamam de nuggets. Não é isso. O vídeo curto é diferente. O nugget, ele é... Você sabe que ele é um vídeo cortado de um trecho maior. Dá pra ver que ele não tem muito um começo e fim. Você dá ênfase num ponto específico. Então, agora, o que cada rede social e o que cada cliente precisa em nível de rede social vai variar muito. Eu não posso dizer que para o seu negócio o vídeo vai funcionar. De repente ele não funciona. Para você uma postagem talvez funcione mais. Por isso que você tem que entender o seu público, entender sua audiência. Então, como que você faz isso? Teste. Em mídia social, na realidade, em tudo hoje, tudo é teste. Você vai, por exemplo, ficar uma semana postando só conteúdo de imagem. E você vai observar como que vai ser a reação do seu público. Depois, na outra semana, você testa só vídeo. Vídeos curtos, de preferência esses até 1 minuto. Porque o Instagram, no feed dele, é 1 minuto. E no Facebook já ele acaba tendo um tempo maior. Mas pensa sempre no tempo do Instagram, porque as pessoas hoje estão com muita pressa. As pessoas entram na rede social, dá aquela rolada rápida. Então você tem que colocar um vídeo, de preferência com uma, a gente chama de headline, que é uma faixa em cima do vídeo com texto. Pelo menos é como, a headline é como se fosse aquela manchete de revista, que às vezes você compra a revista só pela manchete. Essa é a ideia da headline. Você dá um título para o seu vídeo, de modo que a pessoa, quando vê aquele texto ali, vai falar assim, peraí, quero ver esse vídeo, deve ser interessante. Não precisa necessariamente ter a legenda. A legenda facilita para as pessoas que não podem ver o vídeo, ouvir, né? Então, tendo a legenda, a pessoa às vezes está no ambiente de trabalho, está olhando o celular ali, se ela está só rolando e tem legenda, a pessoa vê. Mas aí você vai ter que entender o seu público, qual é o comportamento dele. Então, uma vez eu sabendo o comportamento do meu público, eu sabendo quais são os conteúdos que eles gostam. Então, em termos de conteúdo, como que a gente faz aqui nesse agendamento? Eu planejo em todos os sentidos. Eu sei o que o meu público quer, eu sei a transformação que eu quero gerar neles, mas eu não posso ficar... E eu também vendo. Então, eu também quero postar coisas para que as pessoas comprem comigo. Só que eu não posso ficar o tempo todo... Principalmente, assim, eu acho que o que acontece é muito comum no marketing multinível, que as pessoas, tipo, mandam muito conteúdo no sentido de, tipo, compre. E tem também as pessoas que são, quando a gente está numa rede, no marketing multinível, você recebe muito conteúdo dos grupos, então, às vezes vem um conteúdo que fala assim, isso daqui tá ótimo, foi muito bem elaborado, vou copiar e vou colar. Mas, às vezes, aquilo lá para o seu público não funciona, a palavra não conecta. Então, na realidade, passa a ser até um spam. Falando em spam, vou aproveitar e falar que não seria esse tópico, mas é importante. WhatsApp. O WhatsApp, as pessoas fazem muito spam. Spam em que sentido? Criando lista de transmissão e mandando conteúdo. O WhatsApp, as pessoas têm que autorizar a permissão para que você receba o conteúdo no WhatsApp. Então, o que acontece? Eu não estou... vamos supor, eu venho aqui, não é o caso, tá? Só para exemplificar. E tem uma listinha ali que eu vou colocar os meus nome, telefone e e-mail. Aí depois esse meu telefone que eu deixei, chega na segunda-feira, eu estou recebendo um monte de mensagem de pessoas aleatoriamente de vendendo produto para mim. E eu não autorizei esse recebimento. As pessoas que estão me mandando, eu não autorizei. Se eu apertar o denunciar, que o Instagram, quando eu recebo uma mensagem de uma pessoa que eu não conheço, ele dá a opção de eu adicionar ou denunciar a pessoa. Se eu apertar o denunciar, se aquele número tiver 3 denúncias,
na terceira denúncia, o WhatsApp bloqueia o número da pessoa. E isso é muito sério. As empresas usam, às vezes, o WhatsApp de forma incorreta. Então, se vocês forem um dia usar o WhatsApp para o negócio de vocês, quando vocês forem colocar uma lista de transmissão, por exemplo, quem trabalha com roupa, quem é salão, alimentação, normalmente tem lista de transmissão para divulgar, né, a promoção, salão, a promoção da semana, alimentação é tipo, como se fosse, entre aspas, o cardápio do dia, alguma coisa assim. Se eu não autorizei, eu não posso receber aquilo. Isso é como se fosse uma invasão da privacidade. Então, se vocês forem fazer isso, pergunta para o cliente antes, eu posso te incluir na minha lista de transmissão? A pessoa vai dar a permissão. Ela dando a permissão, você pode enviar e ter certeza que todos aqueles que você está enviando são leads e são leads quentes, super aquecidos. Porque as pessoas permitiram que você recebesse. Então, quer dizer, todo dia você está mandando conteúdo, são pessoas propensas a comprar do seu negócio. Agora, se a pessoa não recebeu e você faz isso, e mesmo ela autorizando, eu recomendo ter um número de WhatsApp só para isso. Porque se por algum motivo alguém bloquear, vocês não bloqueiam o número da empresa ou o pessoal de vocês. Tá? Isso é uma recomendação só do WhatsApp, porque as pessoas às vezes não têm esse conhecimento, assim, muitos têm, outros não, sobre esse uso que a gente chama de spam via WhatsApp. Conteúdo, que eu adiantei um pouquinho em relação à postagem. Então, eu tenho a planilha, né, que eu fico planejando todo o conteúdo que eu vou postar. Então, eu vou definir como que vai ser esse conteúdo. A partir do momento que eu sei quem é meu público-alvo e o que ele gosta de receber, eu vou definir o conteúdo. Então, e eu não vou postar a mesma coisa todo dia. Então, eu vou fazer, por exemplo, um dia eu vou fazer enquete. Eu vou dar opções para eles escolherem. Eu vou dar dica, por exemplo, de filme. Vou dar dica de livro, dica de alimentação, alimento saudável, até nutricionista. Porque nutricionista, principalmente, acho que você trabalha muito com dica, né? No fundo, todo mundo sabe que quer vender o trabalho da nutricionista, mas a gente tem que pensar em conteúdo sempre no sentido assim. Primeiro, informar. Passar informação é o conhecimento. As pessoas sabem o que vocês fazem. Se eu entrar no Instagram, no Facebook de cada um de vocês, sem conhecer o negócio de cada um, porque eu não vou memorizar todos os negócios de vocês, eu entrar e eu rolar o feed, eu vou conseguir saber que negócio que é? Vocês estão dando no começo uma informação do que vocês fazem? Esse ponto é um ponto muito importante, você informar. Até eu dei uma palestra no Senac, o pessoal da faculdade de marketing, e eles estavam com um projeto, cada equipe com um projeto que eles tinham que apresentar. Então, um era de alimentos orgânicos, o outro de sal light para cardíacos e o outro era sapato sustentável. Falei assim, não adianta eu falar que eu quero vender alimento orgânico. Eu vou vender alimento orgânico, mas aí primeiro eu tenho que informar a diferença entre o alimento normal e o orgânico. Por que o alimento orgânico é mais caro que o normal, sendo que o normal que tem a despesa com agrotóxico? Dar receitas, mostrar todo o uso, para depois que eu informei, dei muito conteúdo, aí eu vou vender. E quando eu for vender, eu vou vender mesmo. Então a gente sempre separar em duas etapas nesse sentido. Ó. Primeiro eu dou conteúdo, eu dou. Depois eu vendo. Então eu vou ter postagens muito informativas, de orientação, e depois eu vou ter postagens que eu vou estar simplesmente vendendo. Agora, se eu fico fazendo muita postagem, só vendendo, as pessoas normalmente tiram o seguir. Tiram o seguir porque ninguém quer comprar. Ninguém quer comprar. Então você tem que fazer o quê? Como eu lembro da moça que falou do biscoito. A hora que ela falou do biscoito, eu lembrei de um biscoito que eu comia muitos anos atrás e que nunca mais eu achei. Então, na hora, eu veio a imagem do biscoito. Ela não precisa falar necessariamente que ela vende. Mas se ela for falando do conteúdo, como que ela faz, vai chegar uma hora que eu vou saber que ela está vendendo e ela colocar ali que está vendendo. Por exemplo, a bandeja, ou o potinho, ou o quilo.
eu vou querer comprar, mas antes eu quis conhecer o que é, onde eu posso usar, se tem uma festa, por exemplo, mostrar a decoração, o biscoito, mostra uma foto, como servir, como receber pessoas, e põe uma foto ali de uma mesa de chá com os biscoitos. Então isso eu estou passando aquela imagem para a pessoa que está vendo o meu post, no sentido de tipo, nossa, eu não pensei nisso, quando eu recebo visita, eu nunca tenho um biscoito aqui. E quando eu for receber alguém, eu vou lembrar. Porque aonde que eu aprendi isso? Foi no Instagram dela. Desculpa, como é seu nome? Isabel. Então foi no Instagram da Isabel. Então assim, quando eu recebo uma orientação e eu agrego valor a isso, eu vou sempre lembrar da pessoa que eu aprendi aquilo. E isso, o que eu estou fazendo? Gerando um branding da minha marca. Ou seja, eu estou fazendo fixação da minha marca na mente das pessoas sem eu estar o tempo todo vendendo. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Quando você fala de postagem, né, a gente tem Face, tem no LinkedIn e tal. Mas aí, por exemplo, você não tem que ter alguma coisa diferente do que você faz para você trazer a pessoa, por exemplo, no Facebook. Né, eu tenho daí Facebook da empresa, de segurança, põe dicas, eu trabalho mais ou menos como você fala. Mas eu sempre pensei, será que eu tinha que, por exemplo, uma hora colocar um show de uma música que seja, ou uma apresentação de um veículo, sei lá, por exemplo, o lançamento de um carro, tem aquela, por exemplo, eu coloquei no lançamento de um carro, de uma propaganda russa, que tem os carros patinando, iguaizinhos patinadores. Não tem que também colocar isso também para poder... Ou não é recomendável? Não tem um certo e errado. Você vai ter que ver pelo seu público. De repente, assim, você está com uma mensagem informativa, mas aí se você variar entre texto, vídeo, de repente fazer enquete, perguntar, é que eu não conheço exatamente o seu nicho, eu posso estar falando bobeira aqui no meu exemplo, tá? Mas assim, vamos supor, você que tem um veículo blindado, quais as suas maiores dificuldades? A manutenção... sei lá, e colocar, por exemplo, 3 opções e as pessoas vão lá responder. Aí no outro dia você fala, daí você faz uma postagem já baseado na resposta da enquete, e nisso você leva com uma sequência de conteúdos direcionado com o que eles mesmos responderam, dando informação, por exemplo, que a pessoa pode responder essa dificuldade, mas de repente não necessariamente o seu negócio só soluciona. Teria outros meios, mas você vai trazer ele até você, de repente, até através de uma consultoria, porque ele vai conversar com você e você vai mostrar a solução para ele, que pode ser uma coisa que precisa ser uma coisa que você venda, mas também pode não. Daí, se for uma coisa que vocês não vendam, vocês vão, é simplesmente fazer isso, isso e isso. A pessoa vai ler, então quando ela tiver qualquer dificuldade, ela associou, nossa, essa empresa sempre dá dica relacionado ao meu carro. Então, quando eu tiver uma dificuldade, na hora ele gerou aquele branding da sua marca, que, primeira coisa, pode ter uma empresa que seja do lado da casa dele, mas ele às vezes viaja uma distância muito maior para chegar até vocês, simplesmente porque vocês deram a entrega no sentido da transformação e o valor que ele precisa. Porque ninguém vai buscar isso simplesmente do nada, né? Isso daí vai construindo na mente das pessoas. Por exemplo, eu vou pensar num biscoito. Eu não preciso de um biscoito agora, mas eu vou ficar pensando. Quando eu precisar, eu vou ter que associar alguém. Um contador. Eu também não fico pensando. Se eu precisar, eu vou ter alguns que me passaram informações, eu vou definir. Daí é minha definição, conforme a informação que eu recebo, se aquilo é bom ou não. Até em relação a esse, não só gerar o conteúdo, em relação a gerar essa questão da marca, é justamente o estar presente. Então, o conteúdo aqui, quando eu planejo, por exemplo, de vocês, é foto de carro, é o antes e depois, é o impacto que tem na vida da pessoa, porque daí você vai entrar no trabalho de vocês, envolve muito a família, né, o bem-estar. Então, não precisa necessariamente seu conteúdo estar baseado só na solução do carro. De repente vocês podem entrar com conteúdo que envolve até o trabalho em família, uma viagem, coisa que vai além
E daí você, quer dizer, daí você põe vídeo, coisas assim, porque só texto realmente acaba ficando maçante, né? Ler as pessoas na realidade não querem. O vídeo é que prende atenção, ele tem que ter mais, tem um impacto maior, né? Não sei, respondi. Em relação a gerar a imagem, esse branding da marca, eu vi faz pouco tempo uma explicação de como que funcionava essa questão, como que surgiu essa geração da marca. Não tenho a data nem quem fez, tá? Vou contar a história. Mas é assim, foi pego um grupo de pessoas e pegaram símbolos em chinês de adjetivos bons e ruins. E pegaram esse grupo de pessoas e mostraram alguns desses símbolos com uma frequência muito grande, vários símbolos. Ficaram mostrando esses símbolos. Depois de um período X, eles reuniram essas pessoas e mostraram, além daqueles símbolos, acrescentaram outros que eles não tinham mostrado. E daí eles pediram para as pessoas, falaram, aqui são adjetivos bons e ruins. Mesmo que vocês não conheçam o chinês, vocês vão saber definir. E as pessoas separaram os símbolos que eles consideraram bons e ruins. Como que eles souberam que eram bons e ruins? Aqueles símbolos que eles viram com muita frequência, eles consideraram símbolos bons. E os que eles nunca tinham visto foram considerados os ruins. E daí foi explicado que não tinha nada a ver com o bom e o ruim, e simplesmente pela visibilidade da marca. Então, às vezes a gente fala assim, postar conteúdo, eu tenho que fazer isso? Tem que fazer. Quanto mais, melhor. Eu tenho cliente que faz postagem de 3 a 5 vezes por dia. E cada um é conteúdo diferente. Então, assim, eu pego o mesmo tema pro dia, só que eu trabalho ele de formas diferentes. Então, eu trabalho ele informativo, depois orientativo e por aí vai. McDonald's, Coca-Cola, Nike, são empresas tão grandes, com potenciais enormes, elas não precisariam estar fazendo postagens, gerando vídeos. Por que elas fazem? É justamente para fixar a marca. Se essas empresas, que teoricamente nem precisavam estar fazendo isso, porque todo mundo conhece, fazem porque eu, que sou pequenininha, estou começando, não preciso fazer. Então, às vezes a gente se diminui no comparar com uma empresa muito grande, mas é o contrário, a gente tem que usar o que a gente chama de modelagem. É pegar essas empresas grandes, o que eles estão fazendo? O que eles fazem de diferente? Baseado no que eles fazem, eu olho e falo assim, se essa empresa está postando 3 vezes por dia, e teoricamente ela nem precisa, eu que sou desse tamanhinho não estou postando nenhuma vez. Então, isso também acaba sendo um parâmetro de referência para a gente. É um mercado que não precisa ser mesmo segmento, mas vale a pena comparar outros segmentos e outros mercados, mas pessoas que têm muito mais engajamento. Você pega o Instagram, por exemplo, vamos supor que minha rede principal é o Instagram. Eu vejo as redes das pessoas que têm mais seguidores e eu vou entrar no feed e vou ver o número de curtidas. Às vezes, como diz, dá ruim, porque às vezes o número de curtida é muito pequeno em relação ao número de seguidores. Então aí já prova que a pessoa comprou o aplicativo, comprou para gerar seguidores. Mas quando você vê um que tem coerência, uma pessoa que tem muitos seguidores, uma empresa, pode pegar até uma Nike, por exemplo, e você vai ver que o número de seguidores, de curtidas em cada anúncio é grande, aí você vai fazer uma análise geral. O que eles estão fazendo? Está postando quantas vezes? Como que está postando? Se tem vídeo, de quanto tempo está sendo esse vídeo? E isso serve até de referência para a gente fazer. E como que eu vou ter certeza? Eu testo. 1 semana, 15 dias. O Instagram também, ele está agindo como o Facebook e a postagem dela vai ser vista por 14 mil ou não? Porque o Facebook cortou isso, né? Não, Instagram, Facebook e WhatsApp é a mesma empresa. Todas são a mesma. A entrega do Instagram, ele está de 5 a 10% só do número de seguidores. Como que eu vou fazer o Instagram ter uma maior movimentação? Facebook também. Eu postar conteúdo que seja muito relevante. As pessoas, quanto mais
se interagem com o meu conteúdo, interagirem com o meu conteúdo, curtir, compartilhar, ele entrega mais. Então, quanto mais gente interage, mais ele distribui. Então, por isso que eu tenho que me preocupar e planejar justamente com esse banco de conteúdos aqui, é o meu ponto mais importante. É a partir daqui que eu vou medir minha audiência. Então, o que eu vou estar fazendo a ponto de que quando as pessoas forem ver, vão querer, no mínimo, dar um curtir ali, porque assim, primeiro ela curte, depois ela comenta, ela pode compartilhar e o último passo é o salvar. Quando ela salva, é um cliente, vamos pensar, aí é potencial, porque são os 4 passos, no caso do Instagram. Então, eu vou gerar conteúdo que seja muito relevante. Então, no seu caso é das geleias, né? Sim. Uma delícia, por sinal. Que bom. Por exemplo, primeiro, o que seria legal? Mostrar como que é feito. Grava vídeo, vocês fazendo. Vai fazer uma coisa diferente, posta um conteúdo fazendo, testando receita, esse tipo de coisa. As pessoas depois falar sobre os ingredientes. O que é, por exemplo, pega o morango, fala os benefícios dele. Então, até parece um conteúdo despretensioso, mas você está orientando toda a sua audiência. Então, você vai passar isso. Depois você vai falar, de repente, receitas. Na receita vai usar a geleia. E vão ter alguns posts, por exemplo, você vai estar num evento que vai estar vendendo, ou vendendo direto. Se você tiver um link, um site que possa entrar em contato direto com você, deixar e falar que, no caso do Instagram, é pela bio somente. Falar que tem um link ali para entrar em contato. Então, você foi educando o seu público, que a hora que, daí você vai ver que a hora que você começa a educar, a interação acaba sendo maior. Aí, quando ele está bem, entre aspas, educado, é a hora que você entra com conteúdo mais direcionado para venda. Postar, né? Então, lá tem a questão tanto do agendamento, que foi no item anterior, como o postar o conteúdo relevante, né? Então, e tópicos em eventos em tempo hábil. Esse tempo hábil é assim, a gente está aqui. Então, vamos supor, eu vou postar agora que eu estou aqui no Empreendedor do Bem. Não adianta eu daqui uma semana eu fazer essa postagem, lá na quarta-feira eu participei do evento. Não, porque rede social é tipo, a informação, o que aconteceu hoje, amanhã já é velho, né? A notícia já é velha. Então, eu tenho que fazer imediato. A minha filha foi fazer um trabalho de escola e ela estava pesquisando uma notícia que ela tinha que levar uma notícia para o dia seguinte. Aí eu falei, filha, pesquisa uma coisa que aconteceu hoje. Ela, não, mãe, mas amanhã tem que ser uma coisa diferente, porque hoje já aconteceu, tem que ser uma coisa para amanhã. Quer dizer, uma criança de 10 anos já está pensando nisso. Então, às vezes a gente aprende até mais com a criança, até com esses comportamentos que são até imediatos e inocentes, mas são verdades que estão por trás, né? O nosso público, ele quer saber o que está acontecendo na hora. Eu estou num evento que é importante e vai agregar alguma coisa para o meu negócio, é na hora. Não adianta, se eu deixar para depois, o depois pode ser tarde. E se eu não conseguir agendar conteúdo, por exemplo, se eu não tenho um agendador de conteúdo, Facebook dá para planejar. Sem custo nenhum pelo próprio Facebook. YouTube também. O Instagram não ainda. Eu também, a hora que eles liberarem, esses softwares que são de agendadores perdem todo o porquê de existirem. Mas eu posso também, se eu não tenho, porque esse software, por exemplo, eu pago os planos mais simples. O plano anual sai como se fosse acho, R$4,13 por mês. É um valor baixo, vale a pena quem gera muito conteúdo. Mas eu posso pôr um despertadorzinho até no meu celular para eu poder gerar um conteúdo com hora. Porque o público gosta de ter uma frequência. Então, se eu vou postar no meu Instagram todo dia, 9 horas, às 14 e às 21, e vou usar isso por uma semana e vou ver qual foi o engajamento do meu público nesses dias. Aí, na outra semana, eu alterno um pouco os horários. Eu ponho 10 horas, às 15 e às 20, por exemplo. Você conhece o seu público e você precisa.
Então, o Instagram você tem que ter o perfil comercial. Quando você tem o perfil que você coloca como comercial, ele dá essas métricas lá mesmo no Instagram. Então, você consegue medir isso daí. Então, você faz como que eu vou ter certeza? É testando. É uma semana, planeja, depois na outra semana troca. Aí se vê que não foi muito legal, alterna um que achou que, vamos supor que os da 21 não foi muito legal, os da 20 teve mais retorno, mas os das 9 e os da 14 estavam legal. Então volta e vai testando até você ter certeza do melhor horário. Isso aí sempre é teste, não adianta que a gente fala, não vai ter receita de bolo e cada negócio funciona melhor de uma forma, né? Porque eu tenho clientes que funcionam muito, o negócio deles à noite, as postagens têm muita interação. O meu também. O seu é à noite? É incrível, a partir das 4 horas até meia-noite. Então, acho que a hora que a pessoa sai do serviço, né, tá mais tranquila, vai ali e tem tempo. E daí quando você tem principalmente, porque assim, o Instagram até em especial, vídeos, se ele passar de 1 minuto, agora antes passava de 1 minuto eu não conseguia postar no meu feed. Passava de 1 minuto eu tinha que fracionar, então eu tinha que editar o vídeo. Eu editava o vídeo, vamos supor, tinha 3 minutos, eu tinha que cortar em 1 minuto, pôr uma setinha, alguma coisa para indicar que a pessoa ia ter que rolar ali como se fossem as imagens, mas só que era um vídeo para ver o vídeo completo. A partir de 1 minuto, agora já vai automaticamente para o IGTV. Então ele fica no meu feed, porém ele também vai para o IGTV. Aí, só que o IGTV tem limite de 1 hora. Assim como se eu fizer uma live no Instagram, é 1 hora. Então é a única coisa, o único que tá, vamos dizer, ainda existe um limite, mas já melhorou bastante perto do que era. Porque antes eu tinha que ter essa preocupação de editar vídeos de 1 minuto. Nossa, daí esperava o vídeo, tinha que ficar fracionando o tempo de edição. Isso daí, se não era a gente que faz, quando tem muita gente que paga, né, pessoas para fazer edição de vídeo, e edição de vídeo não é barato. Então aí entra na parte já de custo que afeta diretamente a empresa, né? Então isso pelo menos é uma coisa que mudou, mas foi pro bem de todos que usam a ferramenta. Diferenciar aqui em relação aos canais de redes sociais, né? Por exemplo, se eu tenho mais de uma rede social para o mesmo conteúdo, então eu tenho Facebook, eu tenho LinkedIn e eu tenho Instagram. Eu não vou postar o mesmo conteúdo nas 3 redes e da mesma forma. O que eu faço? Eu vou adaptar cada um. O LinkedIn, por exemplo, ele exige um conteúdo maior, mais texto, porque são empresas, que a maioria que estão vendo o foco é mais empresarial. Facebook, o Instagram tem que ser muito mais a imagem, quando é imagem do que vídeo, ela tem que falar muito mais do que o próprio texto. O Facebook, já a área de texto é maior, então a imagem, às vezes, ela nem é tão relevante, mas as primeiras 4 linhas do meu texto, se ela ali já prender a atenção, eu já faço com que a pessoa aperta o mais ali e leia todo o meu conteúdo. Então, às vezes, eu planejo o mesmo conteúdo no sentido temático, mas eu faço a postagem em cada rede social de forma diferente. Então, a questão do agendamento também é isso, porque eu estou planejando, aí eu passo, eu planejei, eu sei o conteúdo, então eu vou dar a receita, por exemplo, de uma torta que usa geleia. No Instagram, provavelmente eu vou ter que pôr um vídeo, nem que seja um acelerado ali para a pessoa ver, que vai ser mais rápido. No Facebook, por exemplo, eu já poderia colocar uma foto e colocar a receita ali que a pessoa já ia seguir. Então, assim, é o mesmo conteúdo, só que aplicado de forma diferente. Oi. Pano de fundo, onde é que entra o site? Aí? O site eu entendo que é o pano de fundo disso, tudo que você está falando. Sim. Né? Porque uma ideia que nem ela vende a geleia, ela vende a bolacha. Pode ter um link do site dos dois, certo? Que quando o cara está pesquisando a bolacha, ele já sabe quem vende a geleia e assim por diante. Sim. Então tudo isso, eu entendo isso que você está mostrando, tem que ter um site para sustentar, né, ou não? Não obrigatoriamente, mas o site é um meio de pesquisa e que lá você pode fazer outras coisas além de... Porque aqui você vai estar levando a pessoa para lá. Aí você tendo um site, lá você pode fazer a captação do seu lead. Então você pode entregar um conteúdo de valor e em troca dele deixar o e-mail dele e o telefone de WhatsApp.
Então você pode fazer uma postagem relevante a ponto de chamá-lo para o seu site, porque a hora que ele sai da rede social, ele tem que sair para ir para um lugar que ele tem que segurar a atenção dele e tem que gerar valor para ele. Então eu tenho que ter um site, pode ser um site simples, mas bonito e funcional. E daí ter a opção ali de repente capturar esse lead, né? Você pode também mandar para um WhatsApp. Às vezes, eu não tenho site ainda. Eu posso mandar para um link daqui, que hoje a gente consegue, né, compactar o link do WhatsApp e colocar uma frase do qual, quando a pessoa clicar naquela frase, eu vou saber de onde ele está vindo. Então, por exemplo, oi, eu vi sua postagem no Facebook e queria mais informações. Porque daí, quando você receber um WhatsApp de uma pessoa que você não conhece, por essa introdução, a menos que a pessoa edite, mas normalmente não edita, você vai saber de onde veio. Isso seria uma solução de contorno para quando a pessoa ainda não tem no site. Mas normalmente, assim, a postagem, ela tem um fundo de venda, né? Pelo menos só o empreendedor do bem, que é ONG aqui, né? Nós aqui somos empreendedores gerando um negócio. Então, a gente é o que move a nossa empresa, dinheiro. Então, a gente quer gerar venda. É só uma curiosidade. A pessoa entrou no meu site de venda para me vender alguma coisa. Então ela foi via o meu e-mail para me vender outra coisa, entendeu? Esse é o empreendedor do mal. Quer ser seu fornecedor, no caso. Não, na verdade ele queria vender outras coisas. Daí na realidade ele está gerando spam, né? Isso daí não deixa de ser. Infelizmente, em vez se fosse o WhatsApp, eu já estava lá. Eu recebo lista de igual o WhatsApp, eu já dou o denunciar ali. No caso do e-mail, eu tenho que bloquear, né? Porque daí a pessoa está sendo desagradável mesmo. Duas pessoas, uma tem loja no Facebook e não necessariamente ela tem site. Né? E uma outra, ela comentou comigo que ela está montando a loja no Facebook dela usando o PayPal. Você tem esse conhecimento, você sabe os passos, é possível, não é possível? Porque eu já ouvi as duas versões, que não é possível sem você ter um site, mas é possível você montar uma loja no Facebook sim, sem ter um site. Dá para ter no Facebook sem ter site, sim. Você entra, que daí você tem que escolher lá na opção do tipo da empresa, você tem a opção que tem a loja. Aí você configura a loja com seus itens, você dá preço e quando a pessoa vai pagar, você configura o meio de pagamento. O Facebook já tem tudo isso lá. Ele até orienta, tem... assim. Eu tenho essa versão e aparece loja, mas eu ainda não sentei para fazer isso porque eu tô, cada um me fala uma coisa. Ele dá para fazer. Pelo próprio help do Facebook, ele tem tudo. Assim, se vocês seguir pelo passo a passo que o próprio Facebook dá para você montar. No ícone loja. Loja. Daí você dá adicionar produto. Aí você vai adicionando os produtos, vai colocar o preço, aí você vai ter que configurar uma forma de pagamento. Aí o PayPal é uma das formas de pagamento. Eu não me recordo todas as opções, mas normalmente tem mais de uma opção. Então eu não tenho loja virtual não tem cliente que tem pelo Facebook, sim externo como e-commerce. Mas eu sei que tem como fazer e quando você tem a loja no Facebook, você consegue ir lá no Instagram, desde que você esteja configurado o Instagram, porque daí no Facebook você coloca qual que é seu Instagram, porque você pode até fazer postagem simultânea, né? Aí você consegue marcar no seu Instagram os produtos que estão na sua loja, que quando a pessoa clica, vai lá para a lojinha que é do Facebook e de lá você já faz a venda. Como é que é? A pessoa clica no Instagram. No Instagram, às vezes você dá... A Oscar Calçados, por exemplo, tem isso, mas, por exemplo, o dela ela manda para um site. Porque você tem uma foto de um sapato bonito, se você dá um clique, se for no computador ou com o dedo, né, na imagem, vai aparecer os preços. E se você clicar ali no preço, ele vai para onde está vendendo aquele produto. Nesse caso vai pro Face. No caso do, por exemplo, no Oscar Calçados, ela manda para o site dela. Mas você consegue mandar lá para o Face, para a sua loja que você montou.
Então, mas para ele aparecer no Instagram, se eu fizer esse passo a passo da loja no Facebook, ele já automaticamente aparece no Instagram. Lá no Instagram você só configura que você quer que apareça os produtos do Facebook. Mas tudo no Help ele tem Primeiro no Facebook. no Face, lá que você E cria. depois no Instagram eu É como se fosse gerar uma conexão. Você vai como se fosse conectar seu Instagram na sua loja, para permitir que ele faça a venda para você. Vamos dizer, mais um meio de fazer venda. Eu não tenho em números para saber o quanto isso dá em resultados efetivos, mas eu acho que deve variar muito de cada tipo de negócio, né? Lojas de produtos de cabelo, L'Oréal, marcas que às vezes você não encontra, né, em lojas de cosmético comum, né, que são linhas mais profissionais, elas têm muito isso, de vender pelo Instagram também. Então, é uma forma, mas a maioria já manda para um site que daí tem o e-commerce, né? Mas se você for ver empresas menores, né, microempreendedores que fazem venda de roupa, bolsas, bijuterias, tem muito disso. Vai para a lojinha que está lá no Facebook e por ali faz a venda. Aí você tem como se fosse a vitrine, é mais ou menos isso. Não é muito difícil fazer não, mas assim, tem o Help do Facebook hoje que ele tem ali em todos os detalhes, assim, dá para seguir. E provavelmente no YouTube deve ter, se você pesquisar algum vídeo ou alguém ensinando a fazer isso. Porque no YouTube você encontra bastante, pesquisar, né, como fazer uma loja no Facebook, eu acho que deve ter alguns vídeos aí direcionados para ele, já vai dar alguns, vamos dizer, encurtar alguns caminhos. O WhatsApp já está funcionando? A venda não? Não, o WhatsApp não. Ele está para entrar mais uma alteração, né? Inclusive para fazer anúncio, né? Porque eu faço gestão de tráfego nas redes sociais, né? E o WhatsApp vai ter isso também, tá para entrar. Não sei se é agora em novembro. A previsão já foi anunciado que vai ser a alteração, mas ainda não saiu a versão. Você sabe como que vai ser? Não, eles não passaram muito, mas vai ser, a gente tá todo mundo curioso, né? Como que vai ser essa venda? Porque gerar anúncio, fazer pelo Facebook e Instagram tá mais simples, né? Mas vai ser possível fazer pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. Campanhas pagas? Campanha paga. Gerar tráfego pago, né? Pelo WhatsApp. Agora, isso é o spoiler. Só falaram que vai ter, mas não deram ainda muita informação. Mas aí tem que ser aquele WhatsApp Business, né? Não, nem isso tem informação ainda. Não, mas se for também o Business, dá para funcionar. Quem tem a conta tradicional mudar para Business, né? Não tem... O que muda é que você consegue configurar, né, o horário de atendimento, resposta automática, algumas coisas, mas nas entrelinhas é mesmo aplicativo, né? Mas provavelmente é o que faz sentido, né? O nome Business tem a ver com poder fazer o tráfego nele, né? Gerenciamento de comunidade. Comunidade é uma coisa que também gera conversão. Se eu tenho uma comunidade, e a comunidade a gente chama aqui, não é só aquela que a gente conhece mais, que fala comunidade no Facebook. Um grupo de WhatsApp é uma comunidade. Um grupo no Telegram, não sei se vocês conhecem o Telegram. O Telegram também está sendo até mais vantajoso em relação ao WhatsApp, porque no WhatsApp você só tem um conteúdo a partir do momento que você entra, né? E o Telegram, você entrou num grupo, mesmo quando não é canal, quando é grupo mesmo, você tem acesso a todo o conteúdo desde quando foi criado. Quando é no Facebook, você pode criar grupos também fechados. E o que seria isso? É gerar conteúdo e gerar interação com as pessoas o tempo todo. Então, se você já está tendo... Você coloca ali para o seu público, não só em relação às postagens que você faz normal nas suas redes sociais, que você pode compartilhar, mas ali você tem um feedback direto. De repente faz uma live exclusiva com aquele grupo de pessoas, porque você vai conseguindo conhecer melhor seu público.
gerando conteúdo diferente do que você gera nas redes sociais. Agora, pensar em tempo, né? Demanda tempo fazer tudo isso? Sim. Gestão de mídia social é um trabalho que ele vale a pena muito, mas ele demanda tempo. Por isso que ele tem que ser planejado, que daí quando você tem planejamento, por exemplo, até o do conteúdo, e você tem uma comunidade, você já sabe que você vai postar. Então você pega, por exemplo, um dia da sua semana para planejar tudo que você vai falar em todas as redes sociais. Daí você pega um dia, por exemplo, eu falo um dia, mas não é o dia inteiro. De repente, para cada negócio vai ser algumas horas do dia. Num outro momento, eu vou simplesmente preparar vídeos. Num outro momento, eu vou, por exemplo, preparar imagens. E depois eu vou preparar o agendamento das postagens. E na comunidade eu tenho que estar muito atento, principalmente aqui, ó, os comentários e feedback. YouTube também. YouTube, quem tem canal e faz, as pessoas colocam muitos comentários lá. Lá, dos comentários, a gente consegue gerar novos conteúdos. Porque é justamente com dúvidas que as pessoas vão colocando nos nossos comentários em relação às postagens, que a gente vê que o público está precisando de uma informação adequada de algum momento e que ali eu não postei nenhum momento eu falei sobre aquilo e eu tô vendo que as pessoas começaram a ter dúvida. Então eu já começo a descobrir um mercado a mais, um conteúdo a mais para poder estar trabalhando. Então quem tenha uma comunidade, seja um grupo de WhatsApp, principalmente porque o grupo de WhatsApp também, o que acontece? Às vezes tem aqueles grupos que o pessoal fica muito bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. As pessoas não estão querendo mais isso, eles querem conteúdo de relevância. Então, é colocar meio que regras, deixa o grupo fechado. De repente é um grupo só para informar, para passar a informação. Então você já avisa as pessoas quando forem entrar que aquilo ali vai ficar só os administradores vão mandar mensagem fechado e que em alguns momentos do dia vai abrir para perguntas. E isso tem que ser feito planejado. Porque se não fizer planejado também, aí ninguém dá conta de ter todas as redes sociais, porque daí ninguém trabalha mais, né? Aí gera um outro trabalho, você vai ficar só cuidando de rede social. E isso é muito comum com a gente quando começa, que é microempreendedor, porque a gente é muito a equipe, né? Eu que faço produto, eu produzo, eu preparo, eu que vendo, eu que gero conteúdo, eu que faço a postagem, eu que tiro foto, eu que entrego. Então eu tenho que administrar, e essa administração do tempo, hoje eu acho que é a principal dificuldade de quem está começando um negócio. Porque às vezes a gente até sabe tudo o que tem que fazer, só que não dá para administrar, e todo mundo tem vida pessoal, né? E daí não pode deixar de lado. Então, todos esses passos envolvem tudo isso, né? Qual que é a sua orientação quando surge comentários ou feedback negativos? Por exemplo, você posta alguma coisa no Instagram que é para gerar o conteúdo, saber o que o pessoal está falando, mas sempre tem as pessoas que começam a jogar o lado negativo, né? E colocou um negativo, começa a aparecer vários. Os haters, né? Então, depende do tipo do comentário, mas às vezes quando põe um comentário negativo, às vezes ele é até bom, né? Porque se olhar pelo lado bom, porque de certo modo sua concorrência fica muito incomodada com aquilo, né? Então, de repente, ele vai direcionar para um conteúdo positivo e tentar já redirecionar as pessoas que estão. Agora, se for um volume muito grande de comentários, às vezes daí vale a pena, e dependendo da forma, né, que está o conteúdo, você simplesmente meio que, dá um excluir nos conteúdos, porque às vezes são conteúdos até muito maliciosos, né, que afetam o negócio, ou expõem demais a